Boa noite, meu nome é Andressa Lessa. O nosso grupo vai falar sobre a eficiência comparativa entre dois diluidores para congelação do sêmen bovino sobre os padrões de motilidade e integridade de membrana plasmática. Bom, nós sabemos que a qualidade das amostras seminais tem um papel importante na determinação dos índices de fertilidade dos programas de inseminação artificial. Nesse sentido, o trabalho que escolhemos teve como objetivo comparar a efetividade de dois diluidores de criopreservação do sêmen bovino em relação aos padrões de motilidade pós-descongelação avaliada pelo método computadorizado, integridade de membrana plasmática e viabilidade ao teste de termorresistência rápida, proporcionado por cada uma das metodologias de congelação. Para o estudo, foram utilizados 10 touros da raça Nelore, obtendo-se 2 ejaculados de cada animal. Os ejaculados foram fracionados em 2 partes, submetidos à criopreservação com diluidores Botubov, que foi chamado de grupo desafio, e trigema de ovo frutose, chamado de grupo controle. Os dados foram analisados, comparando-se as médias obtidas com variâncias diferentes. Dentre as variáveis de movimento geradas pela técnica casa, foram observadas diferenças significativas para motilidade progressiva, amplitude lateral de cabeça espermática, frequência de batimentos, retilinearidade, linearidade entre os dois grupos estudados. Não foi observada influência do meio diluidor quanto à integridade de membrana plasmática e a resistência ao teste de termorresistência rápida. Os dados gerados permitem concluir que os espermatozoides criopreservados com diluidor Botubov apresentaram maior linearidade de movimentos em relação ao grupo controle, indicando uma maior viabilidade espermática após descongelação. Boa noite, meu nome é Nayara Girão. Introdução. Fizemos uma revisão com relação ao artigo que nos foi proposto com relação ao nosso tema de criopreservação de sêmen bovino. Quando o sêmen bovino foi congelado e foi testado pela primeira vez comercialmente, vários fatores foram considerados como os meios de diluidores a serem utilizados e as taxas de resfriamento e a concentração de crioprotetores. O principal propósito da criopreservação do sêmen é a manutenção da capacidade fertilizante dos espermatozoides, enquanto a diluição dos ejaculados proporciona a maximização do uso de touros geneticamente superiores. No entanto, apesar de a inseminação artificial utilizar sêmen bovino criopreservado e representar o tipo de manejo reprodutivo mais difundido na produção pecuária mundial, poucos avanços tecnológicos têm sido observados nas últimas décadas em relação à melhora dos índices de congelabilidade dos ejaculados. Até o presente momento, admite-se uma perda significativa do potencial fertilizante das amostras congeladas, com a maioria das técnicas vigentes. Embora a criopreservação de sêmen tenha se tornado uma rotina na indústria bovina, alcançando resultados satisfatórios em termos de fertilidade, a maioria dos protocolos utilizados atualmente encontra-se empíricos, ou seja, sem avanços significativos, observando-se um número considerável de espermatozoides que falham em sobreviver no trato e no processo de fertilização e no trato feminino. O sêmen bovino criopreservado geralmente fornece menores taxas de fertilidade em relação ao sêmen fresco. Quando comparações são realizadas baseando-se em um número similar de espermatozoides móveis, sendo viáveis os espermatozoides, os resultados de fertilidade do sêmen congelado são inferiores aos obtidos com sêmen fresco. Os principais fatores envolvidos nessa queda de fertilidade são as mudanças de temperatura durante o processo biotecnológico, o estresse osmótico e tóxico, representado
pela exposição aos crioprotetores e a formação e dissolução de cristais de gelo extracelulares, causando a inviabilidade desses espermatozoides. A criopreservação é estressante para os espermatozoides, afetando a integridade das membranas espermáticas, incluindo a plasmática, acrossomal e membrana mitocondrial. A gema de ovo, em combinação com o tampão tris e citrato de sódio, correspondem aos constituintes mais comuns presentes nos diluidores de congelação do sêmen bovino, sendo o trigemas de ovo o meio mais utilizado no mundo de criopreservação. Apesar dos encorajadores resultados comerciais e científicos, comumente são observados quedas de motilidade ao redor de 50% pós-congelamento. Para o sêmen bovino, criopreservado com diluidor trigema, em relação ao sêmen fresco. Com base nos resultados alcançados, que demonstram uma maior resistência espermática ao teste de termorresistência rápido, proporcionada por novos meios de criopreservação. O objetivo do estudo é comparar a efetividade de dois diferentes diluidores de congelação de sêmen bovino em relação aos padrões de motilidade pós-descongelação, avaliada pelo método computadorizado CASA, comparando a integridade de membrana plasmática e a resistência ao TTR, proporcionada por cada uma das metodologias de criopreservação, testando-se dessa forma a hipótese da influência do meio diluidor sobre a viabilidade do sêmen, levando em conta que apenas animais que apresentam motilidade espermática superior a 50% à primeira coleta e defeitos espermáticos totais inferiores a 25% foram utilizados no estudo. Após a coleta e a avaliação da motilidade mediada da concentração espermática em microscopia óptica convencional, os ejaculados foram igualmente fracionados em 2 aligotas e diluídos respectivamente em meio tris de controle e no diluidor Botubov, o grupo de desafio. A concentração espermática final, determinada sobre microscopia convencional em câmera hemotacitométrica, foi fixada em 50 por 10 a sexta espermatozoides por ml, para os dois grupos, sendo ambos diluidores em testes utilizados com fração única, já apresentado com o crioprotetor glicerol a 6,4% no ato da diluição. A amostra, por sua vez, foram envasadas em paletas de 0,5 ml e acomodadas em raquetes horizontais para a realização da curva de resfriamento em geladeira digital. A temperatura foi constante de 5 graus Celsius por 3 horas. Imediatamente após o resfriamento, foi iniciada a curva de estabilização em vapor de nitrogênio líquido, mediante ao acondicionamento das amostras em caixa de isopor convencional de 35 litros, a uma distância fixa de 5 centímetros acima do nível do nitrogênio. Por 20 minutos. Decorrido o período de estabilização, procedeu-se à congelação das amostras por imersão direta no nitrogênio e posterior armazenamento do sêmen em botijão criobiológico. Para a padronização das análises,
foi instituído um período mínimo de 3 dias de estocagem para o início das avaliações laboratoriais. Boa noite, meu nome é Viviane e eu vou dar continuidade com a parte de material e métodos. Nesse estudo foram utilizados 2 diluidores de congelação no experimento, o meio 3-gema de ovo frutose e o diluidor comercial Botubov. Então, para o preparo de 1000 ml do meio tris foram utilizados 38,1 gramas do tampão tris, 17,30 gramas de ácido cítrico monohidratado, 12,50 de frutose e 0,25 gramas de sulfato de amicacina, ressuspendidos em 1000 ml de água destilada e deionizada. Então, a partir dessa solução confeccionada, foram retirados 736 ml, adicionando-se 20 ml de gema de ovo e 64 ml de glicerol, resultando em 1000 ml do meio diluidor de congelação na concentração final de 6,4% de crioprotetor. Então, para o estudo, foram utilizados 10 touros de raça Nelore, idade entre 24 a 24 meses, e foram obtidos 2 ejaculadores de cada animal, no intervalo de 3 dias, por meio de eletroejaculação, e utilizando-se o material da primeira coleta para a triagem inicial dos animais, e o segundo ejaculado para as avaliações das metodologias de congelação em teste. Apenas os animais que apresentaram motilidade espermática superior a 50% à primeira coleta e defeitos espermáticos totais inferiores a 25% foram utilizados no estudo. Então, a motilidade e a concentração espermática em microscopia óptica convencional, os ejaculadores foram igualmente fracionados em 2 aliquotas e diluídos, respectivamente, em meio tris e no diluidor Botubov. A concentração espermática final, determinada sob microscopia óptica convencional em câmera hemocitométrica de Neubauer, foi fixada em 50 vezes 10 elevado a 6 espermatozoides por ml, para os 2 grupos, sendo ambos diluidores em testes utilizados como fração única, já apresentando o crioprotetor glicerol de 6,4% no ato da diluição. As amostras foram envasadas em palhetas francesas de 0,5 ml e acomodadas em racks horizontais para a realização da curva de resfriamento em geladeira digital. A temperatura constante de 5 graus por 3 horas. Imediatamente após o resfriamento, foi iniciada a curva de estabilização em vapor de nitrogênio líquido, mediante o acondicionamento das amostras em caixa de isopor convencional de 35 litros, a uma distância fixa de 5 centímetros acima do nível do N2, por 20 minutos. Decorrido o período de estabilização, procedeu-se à congelação das amostras por imersão direta no N2 e posteriormente armazenada sêmen em botijão criobiológico. Para padronização das análises, foi instituído um período mínimo de 3 dias de estocagem para o início das avaliações laboratoriais. Todas as amostras foram submetidas ao teste de termorresistência rápida em banho-maria a 46 graus por 30 minutos, analisando-se também pela técnica computadorizada a motilidade espermática total ao final das avaliações. Para a determinação da integridade de membrana plasmática, foi utilizada a combinação das sondas fluorescentes de acetato de carboxfluoresceína e iodeto de propídio. Segundo Harrison e Vickers, adaptado por Viana, para tanto, retirou-se uma alicota de... Para a determinação da integridade de membrana plasmática, foi utilizada combinações das sondas fluorescentes de acetato de carboxifluoresceína e iodeto de propídio, segundo
Aronson e Vickers, adaptado por Viana. Para tanto, retirou-se uma alíquota de 20 ml de sêmen de cada amostra avaliada. À solução original foram adicionados 20 ml de solução de trabalho fluorescente composta por 1 ml de citrato de sódio 2,94%, 20 ml de formol salino tamponado, 60 ml de EPI e 20 ml de CFDA. As amostras coradas foram avaliadas sob lâmina e laminula em aumento de 400 vezes por microscopia de epofluorescência, permitindo a diferenciação das células portadoras de membrana plasmática íntegra, coloração verde devido à marcação pela carboxifluorescina ou lesada, exibindo coloração vermelha, caracterizando a marcação pelo iodeto de propídio. Sonda exclusivamente permeável às células portadoras de membrana plasmática desestruturada. Para cada amostra avaliada foram contadas 100 células espermáticas. Eu vou falar um pouco sobre resultados e discussões. Os resultados apresentados para cada uma das variáveis do movimento espermático, motilidade total, pós-teste de termorresistência rápida e integridade da membrana plasmática de acordo com o meio diluidor da congelação utilizado, encontram-se sumarizados. De maneira geral, ambos diluidores em testes mostrarão-se eficientes para o processamento do sêmen bovino quando apenas a motilidade total pós-descongelação foi comparada, não sendo observada diferença significativa entre os dois grupos. De acordo com os dados apresentados, não foram encontradas diferenças significativas para os valores médios de VAP, respectivamente para os espermatozoides criopreservados com diluidor Botubov e tris-gema de ovo. Os índices de VCL, LIN e ALH gerados pela técnica CASA correspondem às características de movimento frequentemente utilizadas para definir o estado de hiperativação espermática de uma amostra seminal. Diante dos resultados obtidos no grupo desafio, indicando maior índice de espermatozoides exibindo movimento progressivo, linearidade, frequência de batimentos, aliados a uma menor amplitude de movimentos de cabeça em relação ao tris-gema de ovo frutose, pode-se concluir que o diluidor comercial Botubov foi superior aos termos de congelabilidade do sêmen do bovino, fornecendo claros indicativos de possível interação meio-diluidor-fertilidade. A integridade funcional da membrana plasmática é de vital importância para a viabilidade dos espermatozoides ao processo de fertilização. No presente estudo, utilizando a combinação das sondas fluorescentes, não foram observadas diferenças estatísticas quanto a esse aspecto. Para espermatozoides criopreservados no meio tris ou bebê, a manutenção de AMP do sêmen bovino após o processo de descongelação parece sofrer grande influência dos componentes presentes no meio diluidor. Na tabela, vemos os parâmetros de movimento espermático, motilidade total, pós-teste de termorresistências, rápido e integridade da membrana plasmática, para os espermatozoides criopreservados, respectivamente com diluidor Botubov ou tris-gema de ovo frutose. E na tabela 2, nós vemos padrões adotados para análise computadorizada do movimento espermático bovino no aparelho Harrington. São similares também aos termos de preservação das membranas espermáticas. Por fim, podemos concluir que, apesar dos encorajadores resultados de fertilidade proporcionados pelas técnicas atuais de processamento do sêmen bovino, estudos contemplando novos meios diluidores e seus constituintes se fazem extremamente necessários, podendo atuar de forma significativa na melhoria dos índices reprodutivos dos rebanhos. Como os padrões de movimento refletem o ambiente bioquímico e as condições físicas impostas aos espermatozoides, a análise dos dados gerados no estudo permitem concluir que o meio diluidor Botubov promoveu uma maior viabilidade espermática pós-descongelação, traduzida por maior qualidade e linearidade de movimento espermático, características que sugerem incrementos nos índices de fertilidade nos programas de inseminação artificial. É isso, muito obrigada.